Segunda Crônica 14. Amém? Todos acharam? Vamos ler do 1 até o 11. E Abias dormiu com seu pai, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais, e que observasse a lei e os mandamentos. Também tirou de toda a cidade de Judá os altos e as imagens, e sobre ele o reino esteve em paz. Edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele. Naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera, repousou. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essa cidade, e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa. Pois buscamos o Senhor nosso Deus, buscamo-los, e deu-nos repouso de todos os lados. Edificaram, pois, prosperaram. Tinham Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam paves e lanças, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudos e atiravam arcos. Todos estes eram homens valentes. Ezera, o Étipo, saiu contra eles com um exército de 1 milhão e com 300 carros, e chegou até Maresia. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zafá, junto a Merásia. Só por enquanto só até aí. Senta, dando glória a Deus. Não feche a sua Bíblia. Amém? Nós começamos a ver aqui que Asa, ele fez o que era bom perante os olhos de Deus. Começou um reinado, o pai dele faleceu, o Abias morreu, foi sepultado, e Asa recomeçou a reinar no lugar do pai. E se você for ler antes, você vê que Abias, ele já era um homem temente a Deus, já era um homem que já começou a ter visão, a buscar o Senhor. Ele buscava as forças dele no Senhor. Então Asa, ele já, imediatamente ele buscou a entender, a seguir os passos de Deus. E ali ele foi quebrando todos os altares, todas as imagens, tudo aquilo que não era agradável aos olhos de Deus. Ele foi lá e foi tirando tudo, quebrando tudo, erguendo altares para adoração a Deus, para fazer sacrifício a Deus. E aquilo que era de idolatria, de imagem, aquilo que feria os olhos de Deus, ele foi e colocou abaixo. Ele não aceitava. Asa foi um rei que era temente a Deus. Ele começou tudo perfeito. Era um homem que, quando começou a ler as escrituras de Deus, quando ele começou a ler as leis de Deus, ele se apaixonou. Ele viu que só conseguiria ganhar alguma coisa se ele buscasse verdadeiramente o Deus, se ele buscasse conselhos em Deus. E ali ele começou o reinado dele. Asa, um homem temente a Deus, um homem que, para poder ele começar a prosperar, Asa, se você for ler, ele ganhou muitas batalhas, guerras. Nós começamos a ler que ele começou uma guerra, se levantou contra ele etíopes, E a gente viu que o homem tinha muitos homens
valentes, guerreiros, né? E ali naquele momento, Asa, o que ele deveria ter pensado? Começou a ter medo. Ele temeu, né? Aos olhos do homem, ele nunca conseguiria ganhar aquela batalha. E Asa, ele continuou a perseverar. E nós vemos que aqui, ele entrou no clamor ao Senhor. No versículo 11, vamos ler aí. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti, homens. E o Senhor feriu Étipos diante de Asa e diante de Judá, e os Épios fugiram. E depois eles foram perseguiram Épios e mataram eles todos. Então, para você ver, aqui nós temos um exemplo. Quando nós se convertemos, quando nós conhecemos a Jesus, a nossa vida, ela é um altar de idolatria, de perseguição, de angústia, maldade no coração. Quando a gente vem para a igreja, quando a gente vem buscar a Jesus, nós viemos com o coração ferido, com a alma machucada. Porque ninguém vem buscar a Deus, né, bem financeiramente, bem de saúde, ou um homem feliz, é muito raro, pode até acontecer que sim, mas 99% vem ferido. E Asa, ele começou um reino, o reinado dele, já caminhado pelo pai. Só que ele viu que existia, no reinado que ele conquistou, existia muitos altares de deuses, muita idolatria. E ele, para ele poder seguir essa caminhada com Deus, o que ele fez? Primeiro ele começou a arrancar tudo aquilo que fazia mal para ele, tudo aquilo que distanciava ele de Deus, tudo aquilo que feria os olhos de Deus. Eu vejo Asa como um crente convertido. Quando ele entra na igreja, que ele começa a ouvir a palavra, ele fica sedente. Comigo foi assim. Eu entrei na igreja doente, ferido. Fiz um desafio com Deus. Se o Senhor me curar, se o Senhor fizer que eu dormi essa noite, a noite inteira, a partir desse momento eu começo a seguir o Senhor. Vocês vão ver que esse testemunho meu tem tudo a ver com a vida de Asa. Porque quando a gente começa na igreja, a gente começa arrancando tudo aquilo que me faz mal. Eu afastei de mim aquilo que me fazia mal, os meus amigos, as más companhias, o boteco, a cachaça, as influências ruins. Comecei a tirar tudo, e Asa começou a tirar esses altares dele. Começou a arrancar tudo diante dele, de perto dele. Se Asa não faz isso, Deus não se agradaria dele. E com isso, Deus começou a se agradar. E comigo, Deus começou a se agradar de mim. Porque eu comecei a buscar a Deus verdadeiramente. A clamar a Deus na hora que eu precisasse. Eu tenho vários momentos da minha vida que eu estava passando fome, necessidade. Olhava para minhas filhas, não tinha nada de comer. Mas quando eu clamava ao Senhor, batia a palma lá no portão da minha casa. Minha esposa sabe. Traziam cesta básica para mim. Traziam mistura. Porque no início eu era um novo convertido, um homem temente a Deus, buscava a Deus, tirei tudo o que me fazia mal. E mesma coisa, quando Asa, ele viu o exército que ele tinha que enfrentar, ele clamou a Deus. E Deus foi e feriu o inimigo. Aos olhos humanos, Asa não tinha condições de ganhar aquela guerra. E aos meus olhos, eu não tinha condições de sair daquele buraco que eu tinha, porque nem os médicos sabiam o que eu tinha. Meus exames, não sei se a minha esposa jogou fora, mas até então eu guardava eles na minha casa. Eu fiz um monte de exame, paguei tantos exames, gastei dinheiro, o que eu não tinha. E fui buscar e não achava, não tinha, nos exames não dava o que te curava. Então o que buscava em mim? Era o inimigo querendo me derrubar, me desanimar. Mas a partir do momento que eu tirei os altares, as idolatrias da minha vida, afastei tudo aquilo que fazia mal para mim, Deus entrou na vida. Ele tirou tudo o mal que estava dentro de mim
E eu venci a guerra. E ali, Asa, nós vê que ele entrou em clamor ao Senhor. E Deus se agradou dele. Deus ouviu. Mas eu te faço uma pergunta. Se ele não tivesse tirado essas idolatrias, essas imagens, essas estátuas, se ele não tivesse tirado daquilo que ele conquistou, que Deus deu para ele, Deus não teria sido com ele na guerra. Se ele não tivesse reconhecido que Deus está na frente, ele não teria vencido a batalha. Ele teria perdido a primeira batalha dele. Amém? Vamos dar mais um pulinho aí para o 15. Olha como é que Asa era. Nós vamos ler do 1 até o 12. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo o Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se buscardes, o achareis. Porém, se eu deixai, vos deixareis. Para por aí. Olha o que o profeta diz. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Irmão, isso é forte. Enquanto você está com Deus, Deus está contigo. Não adianta você falar para mim, bater no peito, que você é um evangelista, que você é um pregador da palavra, mas que você não vive o que está escrito aqui. Então Deus não está contigo. Deus está contigo de uma maneira quando você está com Ele. Se você está com Ele servindo a Deus, Deus é contigo. Enquanto eu vivia no mundo, Deus não era comigo. E eu era um derrotado. Levava minha mulher na igreja, voltava embora. Já falei isso muita gente, mas tem gente vida nova aí, eu vou falar. Levava levava minha esposa na igreja e voltava para o boteco. Estava indo adorar outros deuses. Tinha 2 deuses. E achava que só de seguir Jesus, só de falar de Jesus, só de falar o nome dele, já estava bom. Não precisava ir na igreja, não precisava congregar, não precisava buscar. Mas eu te faço uma pergunta, está certo? Se você falar com Deus, for um homem bom, um homem justo, você não faz mal para ninguém, né? Você é bondoso, todo mundo gosta de você, você faz bastante caridade, né? Mas isso não salva ninguém. Porém, já é um passo que você dá para a salvação. Só que eu te faço uma pergunta. Para você se fortalecer, quando você estiver lá embaixo, se você não se congregar, não tiver numa congregação, se você não tiver na igreja, não tiver o irmão que está te dando força, não tiver um pastor que está orando, não tiver o grupo de intercessão que está orando por você, você não consegue se levantar, porque o inimigo não deixa. Então, para mim, eu estava bom, eu estava no boteco, estava tomando umas geladas, estava com meus amigos. Só que eu achava que tinha salvação. Só que aí o diabo veio e me deu a rasteira. E eu caí. Eu achei que eu ia morrer, que era meu fim. Aí Deus foi e me levantou. Asa, Deus se agradou dele. Mas Deus disse assim para ele: se vós estáis comigo, eu estou convosco. Agora, a partir do momento que você me deixar, eu o deixarei. Então nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. E de maneira nenhuma se afastar dele. Porque a palavra dele, ele diz. Asa ele quebrou todas as idolatrias, mas Deus deixou uma aspa aí: meu filho, eu estou contigo. Mas a partir do momento que você sair de perto de mim, que você se desviar dos meus caminhos, eu vazo de perto de você. E é assim hoje em dia. Nós levamos a nossa vida no comodismo, né? Eu escuto muito o povo falar, e a gente sempre fala, o povo brasileiro está acomodado. Porque a gente ouve aí, né? Presidente corrupto, governadores corruptos, gentes que estão no plenado, que poderia mudar o Brasil, estão roubando.
Os empresários que eu converso, eles estão indignados. Mas, ao mesmo tempo, eles estão incomodados, porque no partir do momento que eles têm o dinheiro para eles pagar o aluguel deles, para eles tomar a cerveja deles, para eles comerem e passearem, para eles está bom. Não importa o que o Brasil está só passando ou não. Desde que não mexa no bolso deles. Então, nossa vida é assim, nós temos que parar para refletir. Realmente, se nós vamos permanecer com Deus, Deus vai estar conosco. A partir do momento que nós se desviarmos dele, nós vamos sentir o peso. E o mundo está aí, ó. Aí fora, você já vê todo mundo murmurando, as pessoas desistindo, uma se matando, o pai matando o filho matando o pai, né? Eu vi um testemunho de um cara, ele matou mais de 100 pessoas, mata por prazer, só para aliviar a alma. Não, eu mato para aliviar a alma. Quando eu vou lá e mato o cara, é um tal de Pedrinho. Quando eu mato a pessoa, eu alivio minha alma. Aonde nós estamos? Lá em Gênesis, vou voltar um pouquinho. Em Gênesis 6. Vão no 5 e o 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. Gente, Deus ele fez o homem para quê? Ele fez a gente para adorar. Eu já disse uma vez, o homem, ele é adorador. A única coisa que Deus não pode fazer, o Deus é o Todo-Poderoso, em cima, nos céus, nas alturas, nas profundidades, ele é todo-poderoso. Não há nada mais poderoso que Deus, mas a única coisa que ele não pode fazer é adorar a si mesmo. Porque não há, e nem adorar, porque não há, há algo maior que ele. Então nós somos esse espaço. Deus nos criou para adorar. Só que Deus viu que no coração do homem só havia maldade. E Deus se arrependeu. Então, desde lá do início, desde lá de Adão e Eva, quando Deus criou o homem já começou a se corromper, a se deixar levar pelas as artimanhas do diabo. E hoje o mundo continua a mesma coisa. Só que Deus, ele mandou o dilúvio, veio, destruiu a terra, mas ele reiniciou. E a partir do que ele reiniciou, ele fez uma nova aliança com o homem. Que ele não destruiria mais a terra em dilúvio, que ele não faria mais mal à terra, que ele não acabaria. E deixou uma aliança com o povo, com Noé. Só que essa aliança, ele fez para buscar os verdadeiros adoradores a ele. Aqueles que realmente temem a presença dele. Aqueles que realmente buscam a ele. Não adianta nada você entrar numa guerra, você entra numa batalha, você entra num emprego bom, você entra numa firma boa, você está firme com Deus, você busca, né? De repente você começa a pagar suas contas, está lá certinho com Deus. Aí você começa a afastar de Deus. Começa a deixar Deus em segundo plano. Aí entra o que Deus está dizendo aqui, ó. No capítulo 11, no versículo 11. Não, no versículo 2. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Amém? Então, irmão, se você está numa situação dessa, volta para Jesus. Volta para Deus. Porque é o único caminho. Não adianta nada você entrar, começar a vir adorar a Deus, buscar o Senhor, tirar tudo aquilo que faz mal, mas no momento que você começa a receber vitória, que você começa a ganhar as batalhas, você começa a deixar Deus em segundo plano. Você só está perdendo tempo. Você só está perdendo tempo. Quando você realmente começa a buscar a Deus, você tem que começar até o fim. O ser humano, desde o início, desde a criação, ele sempre começa
no início, quando chega no meio, ele começa a entrar em dúvida. Aí ele dá mais um passinho, ele já desvia do caminho, porque ele acha que é pesado andar no caminho de Deus. Nós vemos tanto testemunho, eu vejo tanto testemunho de pessoas que, você não precisa ir longe não, um dia vai fazer uma visita com a Giza, lá na comida, lá com os moradores de rua, e senta lá e bate um papo com eles. Você vai ver que a maioria deles eram evangelistas, eram obreiros, eram pastores, né? Que a maioria deles eram levitas, conhece da palavra, sabe tudo. Mas aí se distanciou de Deus, deixou Deus para lá. Pessoas bem-sucedidas, médicos formados, graduados, advogados, juízes, perdido na droga, perdido neste mundo cruel. Por causa do quê? Porque saiu da presença de Deus. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. É só você dar uma caminhada longe. Não precisa ir muito longe. Vai lá com a Giza entregar sopa. E senta com o morador de rua. Você vai ver que o diabo ele não está brincando. O diabo ele está para matar, roubar e destruir. Ele mata a família. Ele destrói casamentos. Ele destrói tudo. Vamos continuar. Vamos ler o 2 de novo. E saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa, e todos Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se buscardes, o achareis. Porém, se o deixai, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdotes que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia voltarem para o Senhor, Deus de Israel, e o buscarem, o acharão. Vou repetir. Mas quando na sua angústia voltarem para o Senhor, Deus de Israel, e o buscarem, acharão. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saíam, nem para o que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque nação contra nação, e cidade contra cidades, se despedaçavam, porque Deus o perturbará com toda angústia. Amém? Mas vamos parar por aqui. A gente viu que nesse tempo também havia muito ali, ó. Havia muito. Não havia paz, nem para o que saíam, nem para o que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Amém? Então ali existia muita perturbação, muita angústia. Fico imaginando eu que naquela época eles passavam o que nós estamos passando hoje. Vontade de quebrar tudo, gente muito amargurada, pessoas tristes. Você olha para pessoas estão de cabeça baixa, não há felicidade, acha que o Brasil não tem esperança, acha que o Brasil tinha que ser destruído, acha que Deus podia mandar fogo no Brasil, acabar com tudo, mandar uma bomba lá no plenário, acabar com tudo aqueles governadores, todos os presidentes, acha que devia acabar com tudo. Esse é o pensamento do homem. Mas será que é o pensamento de Deus? Gente para poder acusar, gente para condenar, é fácil, mas gente para poder ajudar, gente para poder orar, para que Deus mude a situação, está difícil de encontrar. Então hoje nós como os filhos de Deus, nós como servos do Senhor, nós temos que mudar o nosso pensamento. Em vez de buscar conselhos mundanos, conselhos dos homens, conselhos do povo aí fora que acha que tudo tem que ser destruído, renovado, nós temos que buscar conselhos em Deus. Buscar. Se você está angustiado, clama ao Senhor. Mas quando na angústia voltarem para o Senhor, Deus de Israel, e buscaram, o acharão. Então não pense
que a situação, a culpa do que você está passando hoje, a culpa do que a gente está passando hoje é do plenado, é do Brasil. Não, a culpa somos nós. Somos nossas. Porque quando Deus fala assim, primeiramente nós temos que buscar o caminho do Senhor, o reino. Todo mundo sabe essa palavra. Todo mundo que você vai evangelizar fala, primeiro buscar o reino de Deus. Qual será o reino de Deus que eles pensam? Se nós realmente buscarmos primeiro o reino de Deus, buscarmos o reino de Deus, o que Deus faria para nós hoje? Então nós temos que largar a mão de colocar as dificuldades, os problemas como culpado da nossa angústia, da nossa depressão, do nosso desânimo, da nossa morte espiritual. Nós estamos sofrendo por nossa falta de sabedoria. Porque Deus fala, o homem perece por falta de sabedoria. Então quando a gente não tem sabedoria, nós vamos perecer, nós vamos morrer. Não é morte que você vai morrer fazer teu velório, não. É morte espiritual. Você vai sofrer angústia, você vai entrar em depressão, você vai entrar em desânimo, vai querer ficar trancado no seu quarto. Com medo do quê? Com medo da guerra que está lá fora, achando que aquilo lá é culpado de você estar sofrendo. Você está sofrendo porque você está buscando conselhos em lugares errados. Você está buscando, ajuda em lugares errados, forças nos lugares errados. Deus, ele fala, quando você estiver em angústia, clama e me encontrará. Vamos continuar lendo. Mas esforçai-vos e não desfaleçam a vossa mão, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras, e a profecia do profeta Oded, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram das montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Reuniu a Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros, Efraim e Manassés, e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º, quinto do reino de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor dos despojos que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. E entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais com todo o seu coração e com toda a sua alma. Deus fala que nós temos que nos esforçar e não desfalecer as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa, está no versículo 7. Não desfaleça. A vossa obra tem uma recompensa. Hoje o crente, hoje a gente é muito, assim, o crente ele não pode ouvir nada. Se ele pega uma obra para fazer, se ele não termina, se a gente vai conversar, o crente já quer sair da igreja. Ele não se esforça para terminar a obra. Ele não se esforça. Quando Asa ele entrou no reino, que ele começou a reinar, a primeira coisa que ele fez foi tirar o que fazia mal para ele. Entendeu? E nós vamos ver, ao decorrer aqui, que Asa também teve lá suas falhas. Por isso que no início eu falei que o meu testemunho era mais ou menos com Asa. Então nós não devemos temer a homem, a guerra, a 1000 homens lá no plenado tentando governar o Brasil e está governando errado. As pessoas não devem temer, porque aquilo lá não é a causa dos teus problemas. A causa dos seus problemas é você. Escolheu os deuses errados. Às vezes a gente fica aí servindo as coisas do mundo,
ouvindo os profetas mentirosos, né? Porque aqui em Crônicas, Deus fala, Ele permitiu que os profetas mentirosos adentrassem e falassem com o povo. Então nós vamos ver muitos profetas mentirosos, pessoas anunciando coisas impossíveis e que o homem está cego e se deixa enganar. Nós temos que tomar cuidado, que a causa do seu problema não está lá fora, está dentro de ti, dentro do seu coração. É você mesmo o causador do seu problema, da sua situação. Amém? Vocês estão me entendendo, gente? Essa palavra é para você refletir na sua vida. Para você passar a refletir. Eu não estou aqui para engrandecer ninguém, a homem nenhum. Mas é para fazer você refletir em realmente a quem você serve. A que Deus você busca. Se é um Deus só de aleluia, um Deus só te passa a mão, um Deus que te dá riqueza, um Deus que te dá prosperidade, um Deus que te dá só isso, você está enganado. Deus, Ele gosta de receber. O que você vai ganhar é consequência. Se você se esforçar, há recompensa. Então não devemos continuar. Quando eu comecei a ir na igreja, o nosso pastor aqui, o Leandro, ele não era nem pastor. Eu era o diácono dele, eu seguia ele. Entendeu? Eu estava junto com ele, Timóteo dele. Era Timóteo. Nós andávamos juntos, E eu via aquele homem correndo para lá, correndo para cá, e a pastora andando longe, andava 4 quilômetros de a pé para ir lá em casa, depois dos 4 quilômetros, estava mais 2 quilômetros lá na igreja, já orando e buscando, e eu falava, meu Deus, eu estou no gás, né? Comecei. Mas logo, quando começou no meio do caminho, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar os problemas, achar que os meus problemas da minha vida era a igreja. Entendeu? Comecei a ver problemas na igreja, comecei a ver problemas no irmão, comecei a ver problemas no mundo lá fora, aí começou a vir as lutas de novo, começou a vir os problemas. O que aconteceu? Qual foi meu fim? Desviei. Me distanciei de Deus. Quando eu estava com Deus, Ele estava comigo. A partir do momento que eu saí da presença de Deus, Ele se distanciou de mim. A nossa vida é assim. Um dia a pastora pregou aqui de constância. Nós não devemos ser constantes. Devemos ser firmes. Se começar, devemos terminar. Então nós devemos terminar. Se nós começamos a vir, se a gente veio na igreja, nós viemos com um propósito. Qual que é o propósito? Não é ganhar riqueza, não é buscar dinheiro, é você buscar paz. É você mudar a si mesmo. É você buscar um Deus vivo. Um Deus que vai te dar consolo, um Deus que vai te dar amor, um Deus que vai estar contigo. E o melhor de tudo, é na eternidade. Não é só aqui. Não é só ali com os amigos, não é só lá no trabalho. É um Deus que vai estar com você após a sua morte. É um Deus que vai fazer com que você levante e ressuscite, você levante dos mortos, você esteja ao lado dele, o que vai reinar, vai estar sobre o reino dele. Aí você vai ver o reino de Deus vir sobre a tua vida. Mas para isso você tem que perseverar. Seja insistente, não seja inconstante. Hoje nós estamos aqui. E amanhã? Quantas pessoas eu não vi sentado nessas cadeiras? Desde quando nós iniciou aqui em Rio Preto, eu estou aqui. São poucos rostos que eu vejo aqui hoje com a gente, desde o início. Muito pouco. Aí eu te pergunto, será que os problemas, ele começou a ver problema na igreja e afastou? Os olhos dele se desviou de Deus e começou a olhar os amigos, as panelinhas da igreja, aqueles probleminhas da igreja e se desviou? Então nós temos que ser constantes, nós temos que continuar na presença de Deus. É assim que Deus vai agir na nossa vida. Assim como Deus agiu na vida de Asa. Ali, ele perseverou. E Deus mandou profeta, Deus mandava profeta. Então, gente, considere-se um profeta que está falando para vocês hoje. Eu não sou profeta, mas Deus me usou, Deus me usa. Ele usa todo mundo, Ele usa qualquer um. Basta você permitir e aceitar e seguir os mandamentos. Então eu quero que você reflita nessa palavra, que você se entregue para Jesus, para Deus, busque assim,
conselhos em pessoas de Deus. Muitas coisas na minha vida. Eu lendo esses daqui, Deus falando comigo. Irmão, não é só vocês que estão apanhando, eu também apanhei bastante hoje. Porque Deus fala. Quando Deus fala, Ele não quer saber se você está esperando palavra de consolo, se Ele quer... Não, Deus fala a verdade. E a verdade está aqui para ser dita. Amém? Então não adianta você pegar e colocar isso no seu coração que está sendo dito hoje como uma ofensa. Não, é para que você reflita, para que você saia daqui e amanhã você volte com mais força. Porque é aqui que você vai ganhar o seu alimento. É Deus que vai trazer o alimento para você. Não é o mundo lá fora, não é os problemas de lá. Porque lá você deixa que eles resolvam os problemas deles. Você busca em oração para que Deus aumente o povo dele, para que Deus converta as novas vidas, para que Deus traga pessoas para a igreja. Eu fico feliz quando eu vejo vidas novas vindo para a igreja. Pessoas que estão se dedicando, que estão buscando, que realmente estão querendo entrar no caminho do Senhor. Mas eu só estou deixando uma palavra, para que permaneça, para que não desista, porque você vai ver a glória de Deus na sua vida. Amém? Vamos dar um pulinho. Lá no 16, 7. Não, vamos ler o 16 até o 7. Hoje nós vamos ler um pouquinho a Bíblia. 2 Crônica 16 até o 7. Do 16, 1 até o 7. No 36º ano do rei da Ásia, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Rama, para não deixar ninguém sair nem chegar a Asa, rei de Judá. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor. Olha a burrice. Da casa do Senhor. Prata, ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei. E enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai e os teus. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvido ao rei Ásia e enviou os capitães dos seus exércitos contra a cidade de Israel. E eles feriram Ijon, a Adã, Abel, Maim e todas as cidades à margem de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Rama e não continuou a sua obra. Então o rei Ásia tomou a todo a Judá e levaram as pedras de Rama e a sua madeira com que Baasa edificará. E com ela edificou a Geba e a Mispa. Olha cada nome, gente. No 7 agora. Naquele mesmo tempo veio Ananias. A minha fala vidente, mas é o profeta. A Ásia, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei de Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os éptes e os líbios um grande exército contra muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos? Porque quando o Senhor Deus, o Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração perfeito para com ele. Nisto, pois, procede loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti.
Ó que homem. Primeiro, ele confia em Deus. Chuta tudo as imagens, chuta tudo os altares, chuta tudo. Quebra tudo aquilo que faz mal, que fere os olhos de Deus. Quebrou tudo. Um rei perfeito, confiou no Senhor, clamou a Deus, Deus deu vitória, e Deus deu vitória. Aí, um certo tempo, esse Baasa aí, ele cerca a Asa, não deixa ninguém entrar, ninguém sair. E ele fica com medo. Em vez dele clamar ao Senhor para que vencesse essa guerra, ele foi buscar ajuda em quem? A homem, rei da Síria. Tirou o ouro da casa de Deus, do rei, e entregou a Síria com um acordo que ele fosse lá e ganhasse a guerra para ele. Fizesse uma aliança com ele. Aí eu te pergunto, o homem que fazia tudo certinho, começou bem, no meio do caminho, ele se desviou os olhos de Deus e passou a confiar no homem. Por que ele fez isso? Porque ele já estava ganhando guerra. Ele era um homem rico, bem sucedido. Trazendo para nossas vidas de hoje, quando você entra ferido na casa de Deus, Deus restitui a sua vida, Deus te dá o do bom e do melhor, Deus levanta você. Aí chega um certo tempo que você começa já a se desviar os seus olhos. Você começa a buscar força em Deus. Aí você fala, não, mas eu estou buscando lá, mas eu estou com Deus. Deus é comigo, Deus é comigo. Você começa a orar. Você começa a buscar e as coisas não começam a agir. E você começa a buscar conselhos em homens. Eu falei agora há pouco que eu me arrependo de muitas coisas da minha vida. Muitas coisas que eu poderia ter buscado o conselho no meu pastor. Ouvido ele, que ele me deu os conselhos, mas a gente não ouve. A gente deixa passar batido. Acha que o que ele está falando, você já sabia, ou você já viu o irmão passar, não deu certo, e a gente deixa de acreditar na palavra, no profeta de Deus, que é enviado por nós, e a gente começa a andar com as próprias pernas, confiar no homem, confiar na obra do homem, confiar no poder do homem. Você começa até pagar para ver um milagre. Você tira dinheiro, tira o teu ouro, o teu dinheiro, vai lá e paga para receber um milagre. E aí? Aí vem o castigo. Aí o homem chora, o homem clama, né? O homem, né? Chora, aí não adianta chorar o leite derramado. Porque você distanciou. Você se desviou. Não foi o mundo que fez você desviar. Não foi o seu amigo que fez você desviar. Não foi o emprego que vai fazer com que você desvie. Não foi o médico, não foi, né, esse mundo aí que está aí fora. Aí. Mas sim você mesmo. Passou a tirar os olhos de Deus e passou a confiar no homem. Conselho, se conselho fosse bom, ninguém dava, o povo vendia. Então, irmão, vamos largar a mão de ser. Vou falar uma palavra trouxa do diabo. Porque o diabo, ele pega a gente e faz como uma trouxa. Ele vai te dobrando, te dobrando. Eu, antigamente, quando eu fazia minhas mudanças, eu tinha que ir embora rápido da casa. Eu levava minha mulher primeiro e voltava para fazer minha mudança. Eu fazia tudo trouxa. Aquela mudança, sabe? Contínua, rápida, tinha que ser rápido. E hoje eu meditando nisso, observando, eu falava, eu era um trouxa do diabo. Ele me carregava para tudo lá que eu queria. Onde ele queria, ele ponhava eu. Se ele falasse assim, você vai ser pisado lá naquele bairro, eu ia lá eu era pisado, humilhado. Você vai ser pisado lá no outro. Então, eu chegava, aí entra no dízimo, quando eu falava com o devorador. Aí eu passei a não dar mais, comecei a desviar da igreja, o devorador entrou na minha vida, e eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, venci o aluguel, eu tinha que sair da casa, porque
Aí ia ser despejado. Aí passava mais um tempo, eu ia mudar da casa, porque o aluguel aumentava, não dava conta de pagar, então tinha que mudar de casa. E nisso eu fui levando a minha vida. Sabe? Com angústia, briga em casa constante, larga, não larga, volta, não volta, sai, não sai, vai para outra cidade, não sai, leva ela, depois busca ela, entendeu? Busca minha esposa. Entendeu? Então, era assim a vida, era o trouxa do diabo. Nós somos trouxas do diabo se nós deixar. O diabo faz da nossa vida o que ele quer. Porque não houve conselho do sábio. Não houve a palavra de Deus. Nós perecemos por falta de sabedoria, por falta de ler a palavra. E os novos convertidos que estão entrando agora, permaneça. Não desvie do caminho do Senhor. Nem para a esquerda, nem para a direita, para canto nenhum. Foco. Porque Deus está aqui, é para dar consolo para nós. Ele não vai tirar você, quando você sair lá fora, Ele não vai tirar a tua dívida, Ele não vai tirar o seu problema. Porque o problema, quem busca somos nós. Se a gente não buscar o problema, ele não vem em nós. É a mesma coisa a Deus. Se você busca Deus, Ele vem a ti. Se você não busca Deus, Ele não vem. Agora, se você busca o problema, Ele vem a ti. Então vamos largar a mão de ser trouxa do diabo. Vamos ser abençoados por Deus. Amém? Eu sei que muitos aqui são abençoados, todos são abençoados. São pessoas que estão aqui porque tomaram uma decisão. E hoje estão aqui porque têm a certeza que vai ficar no caminho do Senhor. Vai permanecer. Então não vamos desviar o nosso caminho. Quando clamar, clamamos ao verdadeiro Deus. Clamamos ao Senhor. E Ele vai nos renovar, Ele vai renovar nossas forças. Ele vai nos dar um gás. Quando eu estou desanimado, você acha que eu vou buscar ajuda em amigo? Eu não busco mais, não. Não falo dos meus problemas para ninguém, a não ser aqui na igreja, dou testemunho. Mas a minha vida, meus amigos não ficam sabendo. Ninguém fica sabendo. Eu ando, falo de Jesus. Falo de Deus. Entendeu? Esses dias, eu sentei, quarta-feira, fui na sorveteria, fazer uma cobrança com um rapaz. O Sr. Carlos. Um homem rígido. Você chegava lá, eu tinha até medo de olhar para ele. De cobrar ele. Mas o meu jeito, eu nunca quis ser cobrador. Detesto cobrar os outros. Quando eu vim embora de Olímpia, se eu for cobrar as pessoas que me devem lá, eu acho que eu pago minhas contas e compro um carro novo para mim. Nunca fui te cobrar. Eu emprestava, a pessoa não pagava, ela precisava, eu emprestava de novo. Eu tirava da boca das minhas filhas e dava para eles. Eu colhia, eu trabalhava a semana inteira. Quando chegava final do mês, eu vi uma pessoa passando dificuldade, eu deixava de pagar minhas contas e ia lá e ajudava eles. Minha esposa é testemunha, minhas filhas também. E nunca cobrei. E eu devia R$1 para a pessoa ficava na porta da minha casa batendo palma. Hoje eu tenho pavor de gente batendo palma na minha casa por causa disso. Eu falo para ela, não compra de ninguém. Para não dar endereço para os outros que vêm na porta da minha casa cobrar. Não compra de mascate, não compra de ninguém. Se nós tivermos condições, né, a gente vai lá, leva o dinheiro, paga, liga, né? Mesmo assim ainda é difícil, porque as cobranças vêm nos bancos, né? Celular, aquele 011 não para de tocar. Mas a gente tem que tomar a decisão. Então eu não gostava de cobrar ninguém, eu fui cobrar esse rapaz. E esse meu jeito de chegar lá, eu chegava, em vez de me cobrar ele, eu ia, perguntava da vida dele, como é que ele estava, né? Sentava na mesa, às vezes ele nem ia lá sentar. Aí para mim, poder chamar ele para conversar, o que eu fazia? Não, um sorvete. Comprava o sorvete, sentava na mesa e começava a chupar. Aí ele vinha com os papéis, sentava na mesa ali e começava a observar. Eu nunca imaginava que ele estava me observando. Nunca passou na minha cabeça. Aí quando foi quarta-feira, eu cheguei lá, não ia parar. E ele está atrasado com o escritório, tudo. Está passando por lutas com o filho. Aí ele veio falar para mim, né, sentando na mesa, ele falar para mim que ele estava mudando de cidade, que ele ia ter que fechar a sorveteria. Não por causa porque a sorveteria não está vendendo, não por causa da sorveteria, mas por causa do problema da família, do filho. É um filho adotado, que depois de muitos anos a família quer o filho. Então ele está nessa situação.
E ele chorando, ele falou, Alessandro, eu aprendi muito com você. Eu falei, comigo? Eu era um cara rancoroso, não tinha pena de ninguém. As pessoas deviam para mim vir aqui, eu não dava um sorvete para ninguém, eu não falava nada com ninguém. E eu, com a tua simplicidade, cara, eu vi que você era um homem de Deus, que você sentou na mesa. Você às vezes nunca me cobrou, você nunca falou nada para mim, nunca me maltratou. E com a tua simplicidade, cara, você chegava aqui, na hora que você ia embora, meus olhos enchiam de água. Em saber que você foi para me cobrar, mas você não tinha coragem de me cobrar. E com isso eu fui recebendo dele também, constantemente. Ele deve pouco agora, coisa pouca. Então, gente, você acha que não tem ninguém te observando. Você acha que ninguém está te vendo. Mas Deus, o olho de Deus, ele cobre toda a terra. E ele usa as pessoas para falar se você está dando um testemunho bom ou se você está dando um testemunho ruim. E naquele momento eu vi, falei, nossa Deus, como o Senhor é grande. Fiquei todo feliz. Falei para minha esposa, eu falei, domingo eu vou dar esse testemunho na igreja. Então, gente, se você acha que você não está sendo observado, você está sendo observado. Seja por bem ou seja por mal. Tem alguém sempre de olho em você. Às vezes você acha que você, só com as tuas atitudes, você pode salvar uma vida, fazer ela se converter, ela se entregar. Entendeu? Só pelas tuas atitudes. Pelo teu jeito de falar, pelo teu jeito de olhar, pelo teu jeito de comunicar. Às vezes eu tenho vontade de abraçar o mundo, cara. Eu pego amizade com as pessoas fácil. Mas às vezes eu não dou conta. Entendeu? Não dou conta de abraçar todo mundo. Mas eu sei que Deus, através, dos meus gestos, Deus está usando. Deus está, estou plantando semente no coração das pessoas. Então quando você sair, não acha que não tem ninguém vendo. Deus está te observando. Aqui em Asa, naquele mesmo tempo veio Ananias e o vidente Asa, rei de Judá, e disse-lhe, porquanto confiaste no rei de Síria e não confiaste no Senhor, teu Deus, por isso o exército do rei de Síria escapou das tuas mãos. Aí vamos ver, olha o que Asa fez, lá no 10. Porém Asa se indignou contra o vidente, e lançou-o na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele. Por causa disto, também Asa, no mesmo tempo, oprimiu algum do povo. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro do rei de Judá. Então, em vez dele receber aquele conselho, o que ele fez? Ele foi lá e acusou o homem, prendeu ele, um homem de Deus. Começou tudo certinho, perfeito, andando, caminhando. No meio do caminho ele começou a olhar o homem, começou a seguir o conselho dos ímpios, do mundo, a observar o mundo. E ali ele começou a distorcer o seu coração. Quando Deus enviou um profeta, em vez dele receber a palavra, converter o coração e se tornar um novo convertido, fazer igual eu fiz, eu me tornei um novo convertido. Não é à toa que hoje eu já estou aqui pregando, entendeu? Nunca imaginei, nunca quis ser pastor, mas Deus está mostrando para mim que eu estou errado. E eu, como não sou trouxa mais, eu vou seguir os conselhos de homem de Deus. Se ele fala que eu tenho um chamado, então eu recebo e eu tenho um chamado. Amém? Você tem um chamado, então você recebe o seu chamado. Você está aqui hoje não é à toa. Você está aqui hoje porque Deus quer falar com você. Porque Deus, Ele permite que os seus cheguem a Ele. Então, se você chegou a Deus, se você buscou, Deus chegou a você. Então, hoje Deus está chegando na sua vida. Então, receba isso. Não quero que você saia daqui angustiado, mas sim alegre, porque você recebeu uma palavra de fortalecimento. Uma palavra que vai te levantar. E que você pode clamar que Deus te ouve. Você pode buscar que Deus está ali. E você busca porque Ele vem. Amém? Vamos ficar de pé.